te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, vós dignais multiplicai filhos adotivos no mundo inteiro e tornastes o sangue dos santos mártires, André e seus companheiros, uma fecunda semente de cristão. Concedei-nos que cada vez mais sejamos fortalecidos por seu auxílio e revigorado por seu exemplo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, no versículo de 4 a 15. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou, secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam, ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o diabo e atira a palavra do coração deles, para que não acredite e não se salve. Os que estão sobre a pedra são aqueles que ouvem, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz por um momento, acredita, mas a hora da tentação volta atrás. Aquele que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que cai em terra boa são aqueles que ouvem
com um coração bom e generoso. Conserva a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje para nossa meditação, contemplação, oração, ela fala dessa passagem do semeador, uma passagem muito conhecida e que tem uma significância muito grande, porque ela fala de uma forma bem compreensível, né? Até bem explicado esse evangelho. Se nós olhar bem, né, ler com paciência, tranquilidade e oração, a gente vai ver que a própria palavra já deixa bem esclarecido o que Jesus quer que nós vivenciamos. Então aqui fala de que uma parte cai à beira do caminho. Essa parte que cai à beira do caminho, o pássaro vem e é pisada, né? E depois os pássaros vêm e comem. E a outra parte cai sobre as pedras. E a outra parte cai sobre os espinhos. A outra parte cai em terra boa. Então, os discípulos de Jesus pediu para Jesus que Jesus explicasse para eles. E Jesus então fez essa explicação que ficou muito linda, né? A semente é a palavra. A semente é a palavra. E é a palavra de Deus. Quer dizer, quem é que semeia a palavra? Jesus. Jesus é o semeador. É Ele que veio a esse mundo para semear a palavra de Deus, a palavra de salvação. E aqui então explica que aqueles que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acredite e não se salve. Entendeu, amados? Escuta essa palavra que é de salvação. Mas o diabo, né, dá espaço para ele tira a palavra. E aí então, ao tirar a palavra, fala que para que não acredite e não se salve. Triste isso. Os que estão sobre a pedra são aqueles que ouvem, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz, porque no momento acredita, mas na hora da tentação volta atrás. Espaço para o inimigo. Porque na hora das tentações, as tentações da carne, as tentações do mundo, então tira, quer dizer, não enraizou, não conseguiu prosperar. Aquele que cai em espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocadas pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida. Não chegam a amadurecer. Então as coisas do mundo, se a gente olhar, amados irmãos e irmãs, é muita coisa que vem nos atraindo e a palavra de Deus se torna secundária. E o que o Evangelho quer nos dizer, nos transmitir, que a palavra de Deus é centro. A palavra de Deus é centro. Essa é a semente, a melhor semente que dá os melhores frutos, é a palavra de Deus. E aqui fala então, aquele que cai em terra boa, aquele que ouve com um coração generoso. Por que a palavra não faz caminho de salvação na nossa vida? Porque tem muitas coisas contrárias. Agora, quando se tem um coração generoso, um coração bom e generoso, a palavra ela faz
ela cai nesse coração, quer dizer, esse terreno é o nosso coração. Quer dizer, de que forma nós estamos acolhendo essa palavra? Essa palavra nós estamos colhendo ela, ouvindo ela com um coração generoso? Se realmente nós estamos ouvindo essa palavra com um coração generoso, nós vamos colocar ela em prática e ela vai dar muitos frutos. Aqui fala o Evangelho que ela vai dar 100 por 1. Então que Deus possa nos ajudar, amados, nesse mês da Bíblia, sermos verdadeiramente ouvintes dessa palavra com um coração generoso. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus e dos santos mártires André e Paulo, a bênção de seus companheiros, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.